Quem matou a Marielle? A mesma pergunta ecoando por anos. Olha o que o Xandão fez. Olha aí, ó. O Moraes mandou o Chiquinho Brazão para prisão domiciliar. Eu quero perguntar para as feministas dessa casa se o Observatório da Violência contra a Mulher vai fazer uma nota contra a prisão domiciliar do Brazão que mandou matar a Marielle. Por que eu pergunto? Porque a deputada do PT apresentou o projeto para homenagear a Marielle. No mínimo da coerência é que as instituições feministas que estão na mão delas se manifestem a respeito disso. Para não perder o costume, mais uma vez eu venho falar sobre aquela caravana que eu não vou parar de falar enquanto não acabar. Essa aqui, ó. A caravana das feministas. Por que esse assunto é importante? Eu fiz uma lista aqui da quantidade de evento que a Assembleia Legislativa tem feito, patrocinado e que defende ideologia feminista aqui dentro. Essa aqui, ó. A lista, depois, se algum interessado quiser. Desde que eu assumi o mandato, essa aqui é a quantidade de evento que as feministas fizeram aqui dentro. Pois bem, qual que é o assunto que interessa com relação a todos esses eventos aqui, das feministas? Para contextualizar, vamos falar sobre a Marielle. Todo mundo lembra da Marielle, vereadora assassinada, e todo mundo lembra do movimento que a esquerda fez. Essa pergunta, quem matou a Marielle? A mesma pergunta ecoando por anos, durante todo o mandato do Bolsonaro, até sugerindo que o Bolsonaro tivesse algum envolvimento com isso. Pois é, a Marielle é um exemplo de mulher de esquerda, uma mulher que é usada pela militância, usada como massa de manobra. Quando a Marielle estava viva, a esquerda não dava a menor bola para ela, não dava palco, não passava de uma reles vereadora. Depois que a Marielle foi assassinada, ela foi utilizada como instrumento político. Político para a esquerda e para as feministas. E por que nós temos que falar sobre isso? Porque nós vamos falar hoje sobre violência política e violência política de gênero. Em 2024, no ano passado, 2 vereadores do meu partido, 2 políticos do meu partido foram assassinados. Senhores deputados, nós estamos falando de maio de 2024, quando o Erasmo Moraes, do nosso partido, foi assassinado com 47 tiros. E o sargento Geilson também foi assassinado, baleado. O que os dois tinham em comum? Eles tinham em comum o fato de que eles faziam oposição ao PT. Quando você faz oposição ao PT, coisas acontecem. Nós poderíamos citar também o caso do Celso Daniel. Quem lembra do Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, do time do PT, criou um problema lá com os petistas, ninguém sabe dizer bem o que é, mas segundo Marcos Valério, que é da turma do mal ali, o próprio Marcos Valério, da turma do PT, da roubalheira com cambada lá, segundo o próprio Marcos Valério, o assassinato do prefeito Celso Daniel tem a ver com o PT. Ele que disse. Pois bem, em todos esses casos aí, desses homens assassinados, os senhores viram alguma manifestação? Quem mandou matar o sargento Geilson? Quem mandou matar o Erasmo? Quem mandou matar Celso Daniel? Não tem manifestação. Então, o meu ponto aqui é o seguinte: violência política só pode quando é praticada pelo PT. Porque quando é praticada contra o PT, vira alvo de manobra política, como foi o caso da Marielle. E o que a Marielle tem a ver com esse parlamento? Também me pergunto. Mas a deputada do PT, feminista, veio para a tribuna na semana passada dizer que meus projetos são inúteis. Ela na cabeça dela, né? Óbvio. Então nós vamos falar do projeto dela, o projeto da Marielle. Olha só. A deputada petista e feminista desse parlamento usa a figura da Marielle para promover um projeto, Marielle Franco, de enfrentamento à violência política de gênero. A violência política de gênero, ninguém esquece o que é. Lembrem, é o quê? É a ditadura do pensamento único, onde nenhum deputado homem pode discutir com mulher. Pois bem, ela apresentou esse projeto, está tramitando aqui o projeto Marielle Franco. Mas será que a deputada se importa mesmo com a Marielle Franco? Por que eu pergunto isso? Olha o que o Xandão fez. Olha aí, ó. O Moraes mandou o Chiquinho Brazão para prisão domiciliar. A deputada do PT, que faz parte da bancada feminista da Secretaria da Mulher, da Procuradoria da Mulher, o Observatório da Violência contra a Mulher, eu quero perguntar para as feministas dessa casa se o Observatório da Violência contra a Mulher vai fazer uma nota contra a prisão domiciliar do Brazão que mandou matar a Marielle. Por que eu pergunto? Porque a deputada do PT apresentou o projeto para homenagear a Marielle. No mínimo da coerência é que as instituições feministas que estão na mão delas, no mínimo da coerência, se manifestem a respeito disso. Mas não vão se manifestar. Mas o meu aviso aqui é o seguinte, senhores deputados. O que a Marielle tem a ver com essa casa? Tem a ver que a deputada Carminati trouxe para essa casa um projeto de lei com o nome da Marielle para legitimar, para colocar mais um pouco de confete naquela lei lá, a famigerada lei da violência
política de gênero, que impede os senhores deputados homens de discutirem com uma mulher. Então eu quero mostrar para os senhores um vídeo, mais um vídeo. Eu tenho muitos, vai ser muito tempo discutindo isso. Mais um vídeo da caravana feminista, tá de cabeça para baixo, paga com o dinheiro do contribuinte. Esta caravana serve aos interesses das duas. Anda Santa Catarina inteira falando mal dos políticos que eles não gostam. Vamos ver um exemplo disso? Eu nunca vou esquecer o evento da UVESC, quando eu fui convidada para falar sobre violência contra a mulher, e um vereador me atacou, e ele não deixou eu falar. Ele cometeu violência política comigo. Na verdade, eu fazia parte da UVESC, só tinha eu ali da diretoria. Então eu estava coordenando os trabalhos ali da frente. Até que chegou no momento, ela deu um dado em relação à violência doméstica contra a mulher. Aí eu, bem desavisado, ergui a mão, ergui o dedo, e daí ela olhou para mim e me perguntou: senhor deputado, quantos homens morreram nesse período? Quando na minha frente, eu aqui, ele se levantou de pé e disse assim: por que você só fala das mulheres que morrem e não dos homens que são assassinados pelas mulheres? Uma simples pergunta que eu gostaria de saber, porque o número de mulheres mortas é um número elevado, sim, mas é um número que não dá para tu comparar com outra coisa. Tu teria que ter um outro número em relação aos homens para tu comparar, se tem mais mortes de mulheres do que homens. Então esse era o meu intuito, fazer esse comparativo. Não era agredir. Na verdade, eu me espantei, porque eu não esperava aquela reação dela, e ela acabou jogando os vereadores que estavam ali junto comigo, de esquerda, é claro, né, contra mim. Começaram a gritar com ele e dizer: ou tu para, ou nós te tiramos daqui. Que eles gritavam lá para o UVESC me expulsar do evento que eu estava organizando. Olha o absurdo. E no final da história ainda fizeram uma moção de repúdio contra mim. Me cercaram, me protegeram, e ele foi excluído da direção da UVESC. Por quê? Porque simplesmente eu questionei ela sobre um fato que eu acho relevante. Acaba sendo levado assim, gritando, e os que pensam diferente acabam se retraindo. Olha só, é para isso que serve a caravana feminista paga com o nosso dinheiro aqui de dentro da Assembleia. É para isso que serve. Ela anda o estado inteiro de Santa Catarina falando mal de qualquer político de direita, conservador ou que não seja do time dela. Tá lá a deputada na caravaninha dizendo que o vereador praticou violência política de gênero contra ela porque fez uma pergunta. Vejam bem, olha a gravidade disso. O vereador Rabuja era um dos diretores, um dos coordenadores do evento da UVESC, um evento para vereadores. Fizeram a burrice de convidar essa deputada para ir lá dar palestra. E ela acabou pedindo a expulsão do cara que organizou o evento. Só porque o vereador teve a coragem de perguntar sobre políticas públicas para violência, tanto contra homens quanto contra mulheres. Porque, senhores, o problema da violência doméstica, isso elas não falam porque elas são hipócritas, elas mentem sobre essas pautas, não é um problema só de mulher, é um problema do idoso, do adolescente, da criança. As pesquisas, inclusive, indicam que as mulheres são as maiores agressoras de crianças dentro de casa, dos mais vulneráveis, dos enfermos. Pois bem, já que houve todo esse imbróglio e a deputada Carminati está andando todo o estado de Santa Catarina difamando o vereador Rabuja, eu venho aqui para a tribuna para defendê-lo. A mulher estava de posse do microfone, o microfone estava com ela, ele estava embaixo na organização do evento dos vereadores, fez uma pergunta sem microfone e ela disse que foi alvo de violência política de gênero. Isso aqui é muito grave porque significa o cerceamento do debate democrático. Impedir um vereador eleito de debater políticas públicas com relação à violência é um absurdo. Mas vamos falar então sobre isso. Já que o vereador saiu do evento sem resposta, porque a deputada não soube responder o assunto que ela mesma estava propondo debater, nós vamos responder para ele. Esses aqui, vereador, são os casos de violência praticados contra homens só em Santa Catarina. Violência política de gênero, você já sabe, é um argumento falacioso das feministas para proibir esse debate sobre violência doméstica. Olha só nos últimos meses, aqui ó, daqui para trás, alguns meses atrás, não queria que ele sofresse, diz mulher que matou o marido e congelou o corpo, esposa mata marido a facada em Utuporanga, só Santa Catarina, mulher acusada de matar marido que se recusou a dar R$10 para ela comprar crack, mulher que já tem 31 boletins de ocorrência é presa por esfaquear marido, mulher mata marido com faca de cozinha. E olha só o que a deputada Carminati disse sobre isso. É uma mentira. Mas ela poderia mentir no uso das suas prerrogativas de deputada. Mas o problema é que ela está usando aqui, ó, o dinheiro da Assembleia Legislativa para mentir para as pessoas. Coloca o vídeo da deputada, por favor. Violência doméstica, quem morre é mulher, não é homem. Quem morre é mulher, não é homem. Para concluir, para que a gente realmente possa debater violência, tributo, ICMS, barragem, rodovia, para que a gente realmente possa debater
qualquer coisa, peço aos senhores que derrubem esse projeto de lei Marielle Franco.